Tá começando mais um Esporte Resenha e hoje a gente vai falar sobre os Jogos Esportivos Escolares, o GESP, que começou aqui em Feira de Santana. Para falar a respeito, eu estou aqui com um dos coordenadores da competição, o professor Jaderson. Seja bem-vindo aqui ao Esporte Resenha. Obrigado, oportunidade bacana de falar sobre esporte e educação. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Explica um pouquinho para a gente, até para quem está em casa, o que é o GESP? Nós estamos na 8ª edição dos Jogos Esportivos Escolares. Aquele período da pandemia ali parou 2 anos, mas esse ano de 2026 completamos 8 anos. É um evento que envolve, nessa edição, 33 escolas, nas modalidades de handebol, futsal, vôlei, basquete, tênis de mesa e xadrez. São quase 2.500 atletas em 3 praças esportivas, no SESI, na Escola Padre Ovídio, que é o voleibol, e na Arena Cajó. Então a gente, simultaneamente, aos finais de semana, as crianças se reúnem, competição que começou dia 1º de agosto e vai até 27 de setembro. E as finais, e a cerimônia de premiação dia 28. Então, de maneira geral, são esses os números, a quantidade de participantes e um pouco da história que eu represento aqui, que é o Júnior e o Kleber, também são os outros coordenadores. Nós juntos, como professores de educação física, a gente entendeu a necessidade de Feira de Santana ter um evento esportivo num formato que valorize a educação, que valorize a cultura, que tenha ações sociais, e a gente tenta fazer tudo isso através do GESP, Jogos Esportivos Escolares. E aí, professor, quando a gente fala do GESP, os Jogos Esportivos, como é que a gente tem a expectativa de ganhar, mas também se perder, tá tudo bem, e aí alinhar também, com estar reunido ali com os amigos? É a oportunidade que a gente tem para falar do esporte escolar e o que o esporte pode trazer a nível de valores, cidadania, respeito, cooperação. Então, quando a gente trabalha não só a parte técnica, tática, essa questão do resultado, mas trabalha toda essa construção dentro do esporte escolar, ela é muito importante. Então, lidar com situações adversas, seja não receber a bola, seja perder o jogo, é também trabalhar resiliência, é trabalhar a possibilidade, por exemplo, de se construir novas ideias e condições para que você venha atingir o seu objetivo, que muitas vezes para algumas equipes não necessariamente é o título, mas só estar presente nos jogos, só de repente estar interagindo e aprendendo valores ali já é algo muito grande. Claro, as escolas que já competem, que têm estudantes atletas que já têm uma certa costume de participar das competições, certa experiência, acaba que o objetivo é buscar o título, sempre ganhar, mas com respeito, E a gente tem também um rodízio, de escolas que às vezes se alternam nos títulos, Muito legal como as escolas se preparam hoje para participar do GESP, como gerou emprego, renda, São profissionais também que estão inseridos nesse contexto, se qualificando para trabalhar com crianças, para trabalhar com adolescentes. E a comunidade escolar, pais, coordenadores, todo mundo entendendo a importância do esporte escolar, e o GESP também contribui nesse sentido. E aí, quando o senhor fala dessa preparação, que as escolas vêm se preparando hoje, como é que funciona? Você tem, dentro do processo de organização da educação física escolar, cada escola tem o esporte, que geralmente é no contraturno, e tem a educação física. Muitas vezes, quando começa o ano, eles já pensam nos jogos escolares, Essa interação com outras escolas, competir com outras escolas. Então, muitas vezes as escolas já começam a se organizar dentro do seu planejamento, a colocar os dias dos treinos, a fazer os processos seletivos internos, para poder identificar os estudantes que podem representar a escola nas modalidades que eu citei. E aí começam os treinamentos que acontecem nas escolas de diferentes formas. Às vezes aos finais de semana, às vezes no meio da semana, às vezes à noite, sem prejudicar a rotina escolar, porque aí está integrado à proposta, E aí os treinamentos, as atividades acontecem com amistosos e até chegar o GESP, que é no 2º semestre. Então é um evento que todo mundo fica esperando desde o início. E quando acaba o evento, a gente já solta o calendário de 2027, isso facilita para que as escolas coloquem também no calendário escolar e se preparem da melhor forma possível. E quem não vai jogar, às vezes formar sua torcida, fortalecer a participação de outra maneira. E aí, professor, a gente pega adolescentes, pré-adolescentes ali que participam, tanto meninos quanto meninas também. E eu queria fazer uma pergunta. Esses jogos ajudam também a captar talentos ou a descobrir novos talentos? E como é que vocês, de certa forma, podem ajudar, talvez, para o desenvolvimento, para vir se tornar um atleta profissional? A gente vive hoje um cenário bem complexo, se a gente pensar do ponto de vista motor, do ponto de vista socioemocional,
Então, quando o esporte ele entra para dar essas possibilidades, eu citei duas, mas tem outras, para as crianças e jovens, ele é muito importante. E aí, para a gente não vai importar se vai virar atleta ou não, mas se a gente melhora a oportunidade do repertório motor, o vocabulário motor, se a gente permite eles estarem jogando jogos importantes desde criança, respeitando aí os períodos sensíveis, com tudo muito cuidado, com muito respeito, para que a gente não atropele as fases de desenvolvimento da criança, a gente vê sim uma possibilidade de médio e longo prazo, os conhecimentos das modalidades, eles serem desenvolvidos, potencializados e quem sabe em clubes, seja de Feira de Santana ou região, eles possam se aperfeiçoar, avançar, se especializar e virarem sim atletas das modalidades no qual eles estão inseridos. É claro que a gente tem umas limitações regionais, acaba que o futsal se conecta muito com o futebol e a gente não tem grandes equipes aqui, por exemplo, de Feira de Santana, disputando competições a nível nacional, estadual, como o handball, o vôlei, o basquete, apesar de já ter projetos sendo fortalecidos. Aqui recentemente Feira de Santana teve o campeonato, por exemplo, baiano de handebol e tem muitos atletas que disputam as competições escolares já disputando o campeonato baiano de handebol, o campeonato baiano de futebol, o voleibol também crescendo bastante. Então a gente percebe que tem essa conexão. Quem já compete escolar já consegue também competir em federações de base e essa conexão existe. E aí quando o senhor fala dessa questão de novos esportes, o futsal ligado ao futebol ainda é o que mais revela ou outros esportes também já vem surgindo ali como alternativas? É o que tem um maior número de praticantes. Futsal no GESP, por exemplo, eu não tenho dados aí precisos, mas é quase 70%, 60% a 70% das inscrições. E aí seguido do handebol e o voleibol que cresceu bastante. O voleibol hoje, desde o sub-11, do sub-13, do sub-15, já tem no masculino e feminino muitas equipes participando. Então a gente percebe que o voleibol também está na ascendência, assim como o basquete. Ou seja, também é uma oportunidade, os jogos esportivos escolares, das crianças e jovens estarem praticando as modalidades que têm mais afinidade. Então a gente democratiza um pouco mais o acesso, não só a monocultura ali do futsal e do futebol, mas abre a possibilidade para outras modalidades, como tênis de mesa e o xadrez, que o xadrez esse ano talvez seja o maior número de atletas representados, são quase 100, 90 a 100 crianças, o evento vai ser em setembro ainda, mas que já estão procurando para praticar e competir na modalidade de xadrez. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já. Estamos de volta. Para você que está ligando a TV agora, estamos aqui no Esporte Resenha, recebendo essa presença ilustre aqui, o professor Jaderson. Professor, falando um pouquinho mais sobre o GESP, Quando a gente pensa também nesses relatos de pais, familiares que participam ali, o que é que o senhor mais ouve dos pais, que tem seu atleta, tem seu filho ali disputando uma competição tão importante quanto essa? Aquele relato assim que quase não dormiu à noite. A gente tem uma cerimônia de abertura, tem uma cerimônia de encerramento, eles se conectam com os jogos durante as semanas, redes sociais, o tempo todo ali eles conversando com os colegas de outras escolas, se dedicando, Tem escolas que utilizam também como critério de participação a conduta adequada dentro da instituição como estudante, o que a gente fortalece ainda mais esse valor. Então o que a gente percebe são os relatos da família dizendo que a conduta melhorou, até a nível de nota também, essa questão da disciplina, da resiliência e do desejo de estar praticando esporte, aumentando aí esse contato e interação, diminuindo o tempo de tela, que a gente sabe que hoje as crianças estão muito conectadas, e isso tem sido muito importante para o fortalecimento socioemocional e as famílias relatam bastante isso para a gente. É claro também que é um momento de família e estudante, momento dali de fortalecimento e presença da família, de incentivo, de apoio, que são memórias afetivas que ficam para a vida inteira. É isso que eu ia te perguntar, o papel da família nesse momento é muito importante. Eu digo que o treinador emocional, é a família. O professor, por mais dedicado que seja, a professora, eles têm pouco tempo, é pouco tempo de contato de uma maneira geral. Então, quem vai fortalecer emocionalmente é essa presença familiar, esse incentivo e apoio, as palavras de incentivo, os gritos de incentivo, não os gritos de guerra. E isso faz com que a criança ela se fortaleça para a fase adulta, se torne um cidadão de bem, um pai, uma mãe de família, pessoas que vão transmitir esses valores para outras gerações. Então, não dá para pensar no esporte como algo opcional. Não importa
qual esporte você vai fazer, mas se é uma caminhada, se é uma corrida, se é o ciclismo, se é no GESP, se é em outro evento, estimule a criança ou o jovem a praticar esporte, porque são valores para a vida inteira. E se você puder acompanhar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, avô, não perca essa oportunidade, porque é um crescimento importante para a vida dessa criança e uma conexão entre família também muito importante. A gente está chegando na reta final dessa conversa, mas eu queria que você deixasse aí um chamamento para quem está em casa, um convite. Onde é que acontece o GESP? Quais os fins de semana? Fala esse calendário aí pra gente. Beleza, antes eu queria deixar um registro, né? Pela primeira vez a gente conseguiu a aprovação no Procultura Esporte, que é um programa da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. A gente agradece muito a oportunidade que nós estamos tendo através da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, da gente conseguir fortalecer, melhorar as ações, atender melhor o público que está presente no GESP. Mas dizer que todos estão convidados para essas praças esportivas, a assistir, a incentivar, a apoiar as escolas, os estudantes, né, que estão envolvidos. Para você pegar a programação completa no site gespanalise.com.br e também no @gespanalise no Instagram, onde a gente divulga sempre a programação completa dos finais de semana, as categorias e modalidades e as praças esportivas onde vão acontecer, tá bom? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. TV Feira, mais uma vez, fazendo uma cobertura do esporte amador, escolar de Feira de Santana. Parabéns pelo trabalho e pela divulgação. Quero agradecer, desejar todo sucesso. Eu sei que você é um incentivador do esporte, né? Seja os jogos esportivos escolares, também ali com seu projeto, nos seus projetos do FSA. Então, desejar todo sucesso aí na sua caminhada. Valeu, obrigado. Aproveitar e mandar um abraço, né, para os pais e atletas da JW7 Academy, do FSA Esporte Clube, que são projetos também que a gente vem contribuindo na vida dessas crianças e jovens. Muito obrigado a todos vocês. Valeu. E é isso, galera. O Esporte Resenha de hoje está ficando por aqui, mas você sabe, né? A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Valeu!